Nesse módulo do curso dos 8Ps, de certificação dos 8Ps, nós vamos tratar de alguns aspectos da prestação de serviços de vocês. Antes de mais nada, considerando que temos uma limitação de tempo nessa exposição e que alguns aspectos concretos e características específicas de cada prestação de serviços pode ocasionar alguns desdobramentos específicos e diversos e que então deverão ser tratados no caso a caso. Nós vamos abordar somente os aspectos genéricos e principais da prestação de serviços, principalmente os aspectos burocráticos, legais, de formalização da prestação de serviços, alguns aspectos relacionados ao contrato de prestação de serviços, a proteção da marca de vocês. São mesmo só as primeiras linhas para dar início, então, a uma prestação de serviços. O primeiro aspecto da prestação de serviços que vamos tratar diz respeito à organização da prestação de serviços propriamente dita, da atividade que vocês vão desempenhar. Para isso, a gente vai passar bem brevemente sobre a teoria da empresa, a fim de definir se trata de empresário ou não empresário, se trata de atividade empresária ou não empresária. Aí, em seguida, vamos tratar de forma também bem breve a respeito do desenvolvimento da atividade de prestação de serviços de vocês. Ou seja, se ela vai se dar de forma individual ou mediante o concurso de sócios, ou seja, através de uma sociedade. Aí, assim, com esses dois conceitos, se é uma atividade empresária ou não e se ela vai ser desenvolvida individualmente ou em sociedade, a gente já vai ter as primeiras ferramentas para definir a forma de organização da atividade de vocês, a forma de organização da prestação de serviços. Então, a primeira distinção que teremos de fazer é entre empresário e não empresário, já que o Código Civil de 2002 adotou a teoria da empresa. Então, vamos lá. O Código Civil, no seu artigo 966, define expressamente o que é empresário e, com base nessa mesma definição, ele vai definir o que não é empresário. Essa definição é bastante importante porque dela também vai decorrer a distinção entre sociedades empresárias e sociedades não empresárias, ou seja, sociedades simples. O artigo 966 diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. E no seu parágrafo único, diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Estaremos então diante de um empresário quando verificarmos que o exercício da atividade econômica é destinado à criação de riqueza mediante a produção de bens ou de serviços ou pela circulação de bens ou de serviços produzidos. Essa atividade também tem que ser organizada, coordenando-se aí fatores de produção, trabalho, natureza e capital, e que vai variar, logicamente, no caso a caso, conforme a natureza e o objeto da empresa. E outro aspecto muito importante é que o exercício da atividade tem que ser praticado de forma habitual e sistemática, ou seja, profissionalmente, como o próprio artigo diz, e com ânimo de lucro. E o não empresário está definido no parágrafo único, então vai ser aquele que exerce a profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mas vale aqui ressalvar que se esse mesmo profissional exercer a sua atividade de forma organizada, tendo o seu exercício praticado de modo habitual, sistemático, ou seja, profissionalmente, tal como descrito no CAPT, no artigo 966, a gente também vai estar diante de um empresário. E esse mesmo empresário ou esse não empresário, ele vai poder exercer a atividade dele de duas formas, ou individualmente, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, um outro funcionário, ou mediante a constituição de uma sociedade, ou seja, a reunião com outros sócios e a constituição de uma sociedade. Esse artigo 981 do Código Civil diz que celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. E essa mesma sociedade que eventualmente vai ser constituída, ela vai ser uma sociedade empresária ou não empresária. E a definição
dessa sociedade como empresário ou não empresária vai seguir os mesmos requisitos da definição do que seja empresário ou não empresário. Ou seja, se vocês lerem aí o artigo 982, ele vai dizer que, salvo exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e simples as demais. E o parágrafo único desse mesmo artigo 982 do Código Civil traz duas exceções para a regra exposta nesse artigo. Ele diz que, independentemente do objeto, ou seja, independentemente de ser o exercício de uma atividade empresária ou não empresária, vai sempre ser considerada empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. A seguir, nós vamos começar a ver que, em respeito à determinação do artigo 983 do Código Civil, que as sociedades empresárias e as sociedades simples, ou seja, as sociedades não empresárias, elas vão ter que se constituir de acordo com alguns tipos trazidos pelo Código Civil. Então, feitas as necessárias distinções aí entre empresário e não empresário, e sociedades empresárias e sociedades simples, que são sociedades não empresárias, por assim dizer, passaremos a verificar como especificamente serão organizadas as prestações de serviços. Nesse primeiro momento, vamos tratar então da atividade não empresária, conforme a definição do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, que vimos há alguns slides atrás. Se uma determinada pessoa vai exercer essa atividade não empresária individualmente, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, como a gente viu, ela vai exercer de forma autônoma, ela será um autônomo. Já, se por outro lado ela resolver se reunir a alguns sócios e constituir uma sociedade, o Código Civil vai dar a ela então algumas opções de sociedades. Ela vai poder constituir uma sociedade simples, uma limitada, uma sociedade em comandita simples, uma sociedade em nome coletivo ou uma sociedade cooperativa. Mas se a atividade a ser desenvolvida for uma atividade empresária e ela for exercida individualmente, a pessoa vai poder optar entre o empresário individual ou o empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI, que é uma novidade e por conta disso vai ter um slide aí, o próximo slide, para a gente apresentar algumas especificações desse tipo. E se essa mesma pessoa for exercer essa atividade empresária mediante concurso de sócios, ou seja, se reunindo a outros sócios para a constituição de uma sociedade, ela vai poder fazê-lo mediante uma sociedade anônima, a sociedade limitada, uma sociedade em comandita simples, uma sociedade em comandita por ações ou sociedade em nome coletivo. Então, como referido no slide anterior, no PowerPoint anterior, uma das formas de organização da prestação de serviços por uma única pessoa é o empresário individual de responsabilidade limitada, ou o EIRELI. Ele é uma novidade que foi introduzida na legislação brasileira há alguns meses e que vai entrar em vigor apenas a partir de janeiro de 2012, de 12 de janeiro de 2012. Ele inova porque o EIRELI permite a responsabilidade limitada do empresário individual, que nas outras hipóteses não existiria. É uma característica típica das sociedades limitadas e das sociedades anônimas, que agora foi introduzida e permitida também para o empresário individual. Mas para a constituição da EIRELI, são necessários alguns requisitos. É necessário que haja um único sócio, que o capital social mínimo seja de 100 salários mínimos, que o capital social esteja totalmente integralizado e cada pessoa, cada empresário pode ser titular de apenas uma EIRELI. Como é uma figura que vai entrar em vigor apenas a partir de janeiro do ano que vem, não é possível saber de antemão se vai ser uma figura muito utilizada ou não, mas tudo indica que sim, porque ele foi criado a partir de uma demanda já existente da sociedade, né? E então, acredita-se que seja uma forma de organização aí bastante interessante e que vai ser muito adotada. Caso o prestador de serviço opte por exercer sua atividade mediante um empresário individual, a sua constituição vai se dar mediante o preenchimento de um formulário perante a junta comercial do estado de sede
da pessoa e o procedimento vai variar de acordo com cada estado da federação, pode haver alguma diferença, mas a Constituição é bastante simples e rápida. Se o exercício da atividade empresária, no entanto, for ser realizado mediante a constituição de uma sociedade, a reunião de sócios para o exercício dessa sociedade, ela vai poder ser constituída mediante um dos tipos que a gente viu ali alguns slides atrás. Nós vamos nos ater, entretanto, às sociedades limitadas, dada a importância que elas têm no cenário nacional, visto que elas são o tipo societário de longe mais adotado. A constituição da sociedade limitada acontece pelo arquivamento do seu contrato social na junta comercial do estado de sede da sociedade. É importante levar em consideração alguns aspectos importantes do contrato social antes de levá-lo a registro. O contrato social pode prever uma sociedade com prazo determinado ou indeterminado de duração. É importante também prever qual é o capital social da sociedade e qual vai ser a forma de integralização desse capital e o prazo. É também preciso prever a quem cabe a administração, ou se aos sócios ou a um terceiro, como que ficam as questões relativas à cessão de cotas, a ingresso de novos sócios, a sucessão de sócios e também o objeto social. Em relação ao objeto social, é bem importante que a sociedade descreva com a maior precisão possível quais são as atividades que ela vai realizar, qual é o objeto social que ela vai realizar, porque é dentro desse objeto social que a sociedade está trabalhando com limitação de responsabilidade. Então, depois de discutida e concluída a redação final do contrato social, o processo de constituição segue ainda mais algumas etapas. Esse contrato social vai precisar ser registrado na junta comercial do estado de sede da sociedade. E depois disso, segue-se ainda a obtenção do CNPJ perante a Receita Federal, inscrições perante a Prefeitura, questões relativas, por exemplo, ao ISS, que é Imposto sobre Serviços, já que a prestação de serviços implica o recolhimento desse imposto, alvarás, como alvará de funcionamento, e autorizações para emissão de nota fiscal, etc. Depois, perante o Estado, se for o caso, é preciso obter a inscrição estadual e, por fim, as inscrições perante o INSS. Aí, dependendo, e é uma questão também para se ver caso a caso, a depender do tipo de atividade que vai ser exercida, outros registros e autorizações podem vir a ser necessários e exigidos. Então, isso vai ter que ser visto no caso a caso. Já em relação ao imóvel em que será exercida a atividade, é importante notar se ele está regularizado perante a prefeitura, se há possibilidade de desenvolvimento da atividade pretendida naquele local, obter o alvará de licença e funcionamento também da prefeitura, verificar se os órgãos municipais e estaduais relacionados ao meio ambiente, se há possibilidade de desenvolvimento dessa atividade nesse local, obter o alvará de licença do Corpo de Bombeiros, cuidar do contrato de locação também, verificar questões relativas ao prazo, garantir que vocês tenham um prazo compatível em relação à atividade que vai ser exercida e o tempo que vocês pretendem permanecer no local, verificar questões do valor do aluguel e a forma de correção, garantir o direito de preferência na aquisição do imóvel, caso ele seja posto à venda, e se não for o caso, garantir que em caso de alienação do imóvel, o adquirente deva respeitar o prazo de locação contratado. Então, há diversas questões aí que também devem ser observadas em relação ao local que vai ser exercida a atividade. Aqui eu acho interessante ressaltar que a regularização e a formalização da prestação de serviços, além de decorrer de obrigação legal, ela traz inúmeras vantagens para o prestador de serviços, Como, por exemplo, uma maior facilidade de acesso a produtos financeiros perante instituições financeiras. Existe também a separação patrimonial e a responsabilidade limitada, no caso de sociedades limitadas ou sociedades anônimas, e também no caso da EIRELI, a partir do ano que vem. A possibilidade da falência ou da recuperação judicial, que também fica aí restrita às sociedades empresárias. Então, é bastante importante a formalização e a regularização da prestação de serviços. Então, concluída essa parte relativa à formalização da prestação de serviços,
Vamos passar para um aspecto bastante importante do exercício da atividade do prestador de serviços, que é o contrato que vai ser firmado entre ele e o seu cliente, entre o prestador de serviços de um lado e o tomador dos serviços de outro. Bom, antes de mais nada, caberia aqui ressaltar que os contratos podem ser celebrados, via de regra, de forma expressa ou tácita, verbal ou escrita. Mas muito embora existam todas essas formas de se celebrar um contrato, não é preciso nem dizer que é sempre muito mais interessante e segura a forma de contratação escrita, expressamente. Quando o contrato é feito por escrito, as condições, o objeto, o prazo, os valores, a forma de pagamento e todos os outros aspectos negociados passam a ser mais facilmente provados. E, além disso, evita, ou pelo menos minimiza, as possibilidades de divergência do quanto foi contratado entre as partes. A definição dos prazos do contrato também é bastante importante. Tanto os prazos relativos à conclusão da prestação de serviço, total ou parcial, mas também os prazos que as partes têm para efetuar alguma aprovação, fornecer alguma documentação ou alguma informação. Então, é muito importante estabelecer quais prazos as partes têm para exercer cada uma das atividades e dos atos que lhe cabe durante essa prestação de serviços. Também definir a responsabilidade das partes é muito importante. Muitas vezes o contratante, o tomador dos serviços, não tem por responsabilidade apenas fazer o pagamento durante ou após a conclusão da prestação de serviços. Ele muitas vezes, como a gente disse ali com relação aos prazos, ele tem também a obrigação de fornecer informações, de aprovar uma etapa parcial do projeto, sem a qual não se pode dar seguimento ao restante do projeto e tudo mais. Então, essas responsabilidades das partes devem estar bem definidas no contrato para evitar problemas depois de cumprimento de prazos e outros desdobramentos não interessantes da relação e do contrato. A definição do objeto do contrato também é igualmente importante. Ela precisa ser precisa, bem definida. O objeto do contrato é o objetivo do contrato e ele deve definir exatamente a que o prestador de serviço está se obrigando. E não definir de forma genérica. É muito importante que o objeto do contrato traga também informações muitas vezes técnicas e que digam respeito também ao tamanho do escopo, para que se limite a responsabilidade das partes e se limite o objetivo do contrato. O valor e a forma de pagamento do contrato são aspectos do contrato que são negociados pelas partes, pelo tomador de serviços e pelo prestador de serviços. A forma de pagamento ela pode ser à vista ou parcelada em parcelas periódicas, ela pode estar vinculada a determinados prazos ou a cumprimento parcial ou total do contrato. Isso é muito importante também que conste expressamente do contrato. Meu nome é Leonardo Tavares Siqueira. Sou advogado, sócio do escritório Tavares, Haddad e Vanetti Advogados. E nesta parte do curso eu vou falar sobre algo muito importante para o desenvolvimento de todo e qualquer negócio. Ainda mais no negócio vinculado através da internet, que é a marca. Nós vamos ver nos próximos slides o que é a marca, como adquirir a titularidade sobre ela e como evitar que terceiros a utilizem indevidamente. Antes de adentrarmos exatamente em como proteger a marca, como adquirir a titularidade, o importante é sabermos o que significa, o que é uma marca. Então eu coloquei aqui uma definição simples, mas que acredito define o que é marca, e vou chamar a atenção para um detalhe, qual é a real função dela. Então, pois bem, marca é um sinal distintivo utilizado para distinguir produto ou serviço de determinada pessoa. Veja que dessa definição, e vocês vão encontrar várias por aí, mas ela essencialmente é o que está escrito aqui. A finalidade da marca é distinguir produto ou serviço. Então, assim, a marca tem que ser um sinal distintivo, capaz de fazer com que a pessoa saiba que aquele determinado produto que tem aquela determinada marca é daquele determinado fabricante ou daquele determinado prestador de serviço. A função da marca é distinguir. Muito importante isso.
Nós vamos ver agora como adquirir a titularidade da marca. Quem pode ser o dono dela. Então, a primeira pergunta que se faz é: quem é titular de uma marca? A resposta está no artigo 129 da Lei 9.279 de 96. Diz o artigo: a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido. Então, o que quer dizer isso? Só é dono de uma marca quem tem um registro expedido pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Não adianta eu utilizar a marca durante anos e nunca fazer esse registro. Eu não sou dono da marca se eu não tenho o registro. Então, é muito importante para quem quer iniciar qualquer negócio, antes de iniciá-lo, saber e usar a marca, saber se essa marca já possui registro anterior. Se não possui, pedir no início da atividade empresarial o registro da marca. Porque é ruim para os negócios, é desagradável desenvolver uma marca durante anos e depois lá na frente descobrir que você não é titular dessa marca, você não poderia ser titular dessa marca, ou algum concorrente seu muito mais instruído sobre a lei peça a marca, a titularidade da marca e te impeça de usar a marca depois. Então, muito importante ficar gravado: só é dono, titular de uma marca quem pede o registro no INPI. É imprescindível o registro do INPI para possuir proteção. Pois bem, agora, quem pode requerer essa titularidade? Ou seja, quem pode ir até o INPI e pedir o registro da marca? A resposta está no artigo 128 da mesma lei citada e dispõe: podem requerer o registro de marcas pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. O que quer dizer isso? Que eu não preciso ter uma empresa para pedir o domínio, a titularidade da marca. Posso eu, pessoa física, se desenvolvo uma atividade como empresário individual ou na pessoa física mesmo, desde que realmente desenvolva a atividade, pedir a titularidade. Ou a minha empresa, que é recém-constituída, pode pedir a titularidade. Muito importante que fique muito bem gravado: só é dono da marca quem tem o registro. Uma analogia sobre esse assunto é a questão da propriedade sobre o bem imóvel. Só é dono do imóvel quem tem um registro no registro de imóveis. O mesmo vale aqui para a marca: só é dono da marca quem tem o registro no INPI. Muito importante. Agora que nós já sabemos o que é a marca, quais princípios ela segue e como adquirir a titularidade, é importante saber o que eu posso registrar como marca. Qual palavra, qual signo, qual elemento característico eu posso registrar. Há vedação? Não há? Então, a resposta vem em dois artigos da Lei 9.279, que são os artigos 123 e 124. Diz o 123 que os sinais visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições podem ser registrados. Então, o que acontece? Eu posso registrar tudo desde que não esteja proibido na lei. E a lei, as proibições estão no artigo 124. É um artigo extenso da lei, mas basicamente nós vamos ver nesse artigo que nós não podemos registrar marca de terceiro, marcas que contrariem a moral e bons costumes, sinais distintivos oficiais, nome de terceira pessoa. Então, o seu nome você pode usar como marca, você não pode usar o de terceiro. Basicamente isso. O artigo extenso não comporta lê-lo aqui, mas é importante saber o seguinte: eu posso registrar tudo desde que não proibido no 124. Então, imagine, vou começar o meu negócio, já quero desde já ser precavido e registrar a marca. Tive a ideia de um nome ou de um sinal e quero registrá-lo. Como eu faço? Primeiro eu vou no INPI ver se não existe esse registro. Se não existir, vou lá na lei, no artigo 124, vou saber se existe vedação sobre ele. Se não existir, o registro é tranquilo, você vai ao INPI e diga: quero pedir o registro dessa determinada marca aqui, por favor, me conceda. É simples. O importante é verificar na lei se é possível aquele registro. Se ele não
atenta contra a moral, bons costumes, incita a violência, se não dá indicação geográfica de outro país, de localidade de onde não vem o produto, essas coisas. Agora que nós já aprendemos o que é a marca, quais signos conseguimos registrar, o porquê que serve, nós vamos saber o que o registro da marca nos oferece, qual tipo de proteção nos oferece. Então, pois bem, o artigo 130, que é o que cuida dessa parte, do artigo da Lei 9.279, diz que o titular da marca ou o depositante eu vou explicar o que é na sequência, é assegurado ceder o seu registro, o registro da marca, ceder o pedido de registro, licenciar o uso da marca e, principalmente, zelar pela sua integralidade material ou reputação. O que acontece? Uma vez que eu sou titular, eu posso licenciar e eu tenho, por exemplo, uma franquia, eu quero desenvolver meus negócios em outras localidades através de outros parceiros, eu posso licenciar o uso da minha marca. Ou eu desenvolvi uma marca X que pessoas querem usá-la, porque a minha marca agrega valor ao produto delas, eu licencio esse uso. E eu só posso fazer isso. E a pessoa, obviamente, só vai querer essa licença se eu tiver o registro. Uma vez que eu venda o meu negócio, eu posso ceder o uso da minha marca. Isso agrega valor à minha marca. Não se esqueçam que existem empresas em que a marca vale muito mais que todo o acervo material dela, físico. Exemplo clássico, Coca-Cola, Google. A marca vale muito mais do que existe de bens físicos nela. E a zelar pela integralidade material e reputação significa que eu posso evitar que terceiros a utilizem indevidamente. Alguém usando da minha reputação, da minha idoneidade, do meu produto, venda o produto dele. Aí, como todos nós sabemos, no Brasil, as coisas não andam do jeito que nós gostaríamos que andassem. Então, um registro no INPI pode levar anos. Então, e nesse meio tempo, como faz a pessoa que pediu o registro? Ela fica sem proteção? Não. Nesse caso, você é tido como depositante entre a data em que você solicita o pedido de registro e a data que ele é deferida, você é o depositante. E o depositante, como nós vimos no artigo 130, tem os mesmos direitos que o titular da marca, ou seja, ele pode ceder o registro, o pedido, licenciar o seu uso e zelar pela integridade material da marca ou a reputação. Então, assim, desde que eu faço o pedido de registro até ele ser deferido, eu posso proteger minha marca incondicionalmente. Muito importante isso. Pois bem, uma vez que eu tenho a titularidade da marca, nunca mais alguém poderá usar essa marca, ou seja, ninguém poderá falar sobre ela, dizer sobre ela sem a minha autorização. Veja que a marca é um bem material. Então, às vezes, a marca é nominativa, ou seja, é só o nome. Você consegue evitar que toda e qualquer pessoa utilize esse nome. Por exemplo, a revista Veja. Se eu sou titular da marca, ninguém nunca mais vai poder escrever Veja, falar Veja, sem a minha autorização. Não, obviamente não seria razoável. Existem exceções. A regra é, eu consigo evitar que terceiros utilizem a minha marca. Entretanto, há situações em que a lei autoriza essas terceiras pessoas a utilizar a minha marca sem a minha anuência. As exceções estão no artigo 132 da Lei 9.279 e eu vou lê-las para vocês porque ela é basicamente autoexplicativo e eu vou dar alguns complementos. Então diz aqui o artigo 132. O titular da marca não poderá, ou seja, você que conseguiu o registro no INPI, você não pode 1. Impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização. Ou seja, você não vai, se você tem um produto qualquer, vamos dizer, você vende sapato,
existe um grande magazine que vende sapatos. Você não pode impedir que esse magazine, ao vender o seu sapato, mencione a sua marca, coloque o seu logo junto ao logo dela. Aliás, você nem gostaria que isso ocorresse. Mas o que quer dizer esse artigo é assim, que o comerciante não precisa da sua autorização para divulgar o seu produto. O comerciante tem todo o interesse em divulgar o seu produto e você também. Diz aqui o inciso 2º desse mesmo artigo. Não pode o titular da marca impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, obedecidas as práticas leais de concorrência. Ou seja, você produz veículos automotores e existem vários fabricantes de pneus, por exemplo. Você não pode impedir que um determinado fabricante coloque na capa do produto dele ou anunciar o produto dele que aquele produto roda no seu veículo automotor, no veículo que você produz. O inciso 3º, você não pode impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outro, com o seu consentimento. Ou seja, você vendeu o seu produto para uma pessoa X. Você não pode pedir que essa pessoa circule ou diga ou venda para uma terceira pessoa dizendo, estou vendendo o produto X. Ela não precisa da sua autorização, depois que já foi vendido a ela, para vender o produto, da sua autorização para vender o produto. E, obviamente, você não vai poder, como diz aqui a lei, impedir a citação da sua marca em discurso, obra científica, obra literária, outra publicação. Desde, óbvio, sem uma conotação comercial e sem prejuízo do caráter distintivo. Então, assim, o que quer dizer isso? Como a marca é signo imaterial, você não consegue pegar, e muitas vezes ele é a palavra do nosso vernáculo, você não pode impedir que as pessoas a utilizem. O importante é, o que diz de todo esse contexto, desde que não seja utilizado para praticar concorrência desleal contra você, terceiros vão poder usar a sua marca. É basicamente isso. Adquirida a marca, a titularidade da marca, por quanto tempo vale esse registro? É para sempre? Tem prazo? A resposta nós vamos achar no artigo 133 da Lei 9.279, que diz que o registro da marca vale por 10 anos. Então, ou seja, do momento em que eu obtive o registro, a cada 10 anos eu vou ter que pedir uma renovação. E o que acontece se eu não pedir essa renovação? Se não pedir, por óbvio, eu perco a titularidade da marca. E, por consequência, terceiros ou outras pessoas poderão pedir o registro da minha marca e passá-la a utilizá-la e impedir que eu a utilize. Então, é muito importante para quem fez o pedido, teve ele deferido, agendar essas renovações de 10 anos. Muito importante, imprescindível que se faça isso. Porque, se não fizer, você passa a não ser mais dono, você dá chance ao seu concorrente de utilizar a sua marca. Então, grave muito bem. Obtive o registro, a cada 10 anos eu devo ir ao INPI e pedir a renovação. A renovação é simples, você faz hoje, não sei como vai ser daqui a 10 anos, mas hoje é tudo pela internet. Simples, fácil. E o importante, depois que eu obtive a titularidade da marca, e aí eu descubro que alguém está usando indevidamente a minha marca, o que eu faço? Como nós já vimos no artigo 130, eu, titular da marca, tenho o direito de zelar pela integridade material dela e pela reputação. Então, se terceiro usa indevidamente a minha marca, ou seja, se ele não se encaixa em nenhuma das possibilidades de uso sem a minha anuência, ou seja, se ele não se encaixa em nenhuma das regras colocadas no artigo 132, que nós lemos agora há pouco, o que eu faço? O primeiro passo nesse tipo de problema é notificar a pessoa que vem usando indevidamente a sua marca a parar de utilizar. Então você faz uma notificação extrajudicial, geralmente funciona muito bem isso, e pede que ela pare de utilizar porque a marca é sua. Em não fazendo isso, se a sua
Se o seu concorrente recebendo a notificação continua usando, só te cabe uma saída. Na verdade, duas. Uma judicial na área civil, pedindo uma indenização e pedindo para que o juiz determine que o seu concorrente pare de utilizar indevidamente a sua marca. E você pode utilizar a via penal, criminal, para que seja instaurado um procedimento contra a pessoa que vem utilizando indevidamente sua marca. Nós vamos ver para frente que existem crimes pelo uso indevido da marca, então você, uma vez que não conseguiu fazer com que o seu concorrente deixe de utilizar a sua marca, você parte para a via civil pedindo a indenização e para a via penal pedindo a condenação pelo uso indevido da sua marca. Pois bem, já sabemos que nós precisamos do registro da marca para ser dono dela, para ser titular dela. Como é que nós fazemos esse registro? Aonde nós vamos para pedir esse registro? Vocês já ouviram eu falar ali atrás que é sempre no INPI, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É esse instituto, a autarquia responsável por fazer esse registro. E o registro hoje é muito simples, você pode utilizar o papel, mas basicamente se faz pela internet. Então você entra no site do INPI, www.inpi.gov.br, e lá tem todas as explicações de como você faz, o procedimento, o que você tem que apresentar e o mais importante, como tudo no Brasil, pagar as taxas. Importante no INPI, basicamente, seguir o trâmite que eles dizem, colocam no site e pagar as taxas. Basicamente isso. Não há muito segredo. Obviamente, se você pode contratar pessoas especializadas para esse tipo de serviço, existem escritórios especializados em marcas e patentes, escritórios de advocacia que fazem isso. Então, se você não estiver confortável em fazer por você mesmo, você contrata um profissional e ele faz esse procedimento muito simples, hoje pela internet, e aí vai acompanhar. Óbvio que o procedimento para requerer a marca é simples, mas é importante o conhecimento no desenvolver do processo administrativo para saber se as exigências feitas pelo INPI são pertinentes, se a oposição, ou seja, se aquela defesa de um terceiro contra o seu registro é pertinente ou não, se uma vez que foi indeferido o seu registro, por determinado motivo, aquele indeferimento é justo ou não. Então, mas de regra, você faz o registro no INPI, aguarda o deferimento, leva um certo tempo, hoje em torno de 1 ano e meio, 2, pode levar mais tempo, mas em 1 ano e meio, 2 você já tem o registro da marca. Pois bem, consegui a titularidade da marca, fiz o meu registro direitinho no INPI, é possível depois disso eu perder? Existe a titularidade da marca? Existem ocasiões em que a marca deixa de ser minha? Por óbvio que sim. Essas ocasiões, ou seja, essas hipóteses estão previstas no artigo 142 da Lei 9.279 e são basicamente 3. No caso de vocês, tem uma mais específica que eu não vou levantar aqui, mas 3 é muito importante você saber. Uma eu já disse exaustivamente no slide 6, que é a expiração do prazo de vigência, ou seja, consegui a titularidade da marca, passaram-se os 10 anos e eu não fiz a renovação. Perco o direito sobre a marca. Outra hipótese é eu simplesmente renunciar à marca. Eu digo que não quero mais ela, vou ao INPI e peço a baixa. Aí, obviamente, não sou mais titular. E a terceira, muito importante, que é essa, basicamente, as pessoas não prestam muita atenção, que é a caducidade. O que significa isso? Basicamente é o seguinte: caduca a marca quando eu, uma vez tendo o registro, paro de utilizá-la durante um determinado tempo. Ou seja, se durante 5 anos consecutivos, que é o que determina a lei no artigo 143, deixo de utilizar a marca da qual sou titular, algum terceiro pode pedir a
a caducidade e fazer com que eu perca a titularidade da marca. Vocês devem estar se perguntando, já que nós estamos falando de um curso que remete ao marketing digital, negócios pela internet, e o nome de domínio? É marca? Não. Depois de muito se estudar, chegou-se à conclusão que nome de domínio não é marca. Ele é um signo distintivo, mas não é marca. E se ele não é marca, como eu faço para protegê-lo? Basicamente, nós vamos proteger, evitar que outros utilizem indevidamente nosso nome de domínio, ou façam menção a ele, através da concorrência, ou aquele cyber squatting, typer squatting, que quando a pessoa coloca um nome de domínio bem parecido com o nosso e põe a pessoa, porque o internauta provavelmente digita errado, vai acabar parando no site do nosso concorrente e não do nosso. Nós temos duas proteções básicas. Um é a concorrência desleal, ou seja, por conta do artigo 195 da Lei 9.279, eu consigo impedir fazer com que esse concorrente pare de utilizar aquele site similar ao meu, pare de concorrer comigo, angariando a minha clientela indevidamente. E, se eu tiver prejuízo, com base no artigo 927 do Código Civil, que é o que versa sobre responsabilidade civil, ou seja, o meu direito de ser indenizado, ou mais corretamente, o dever de quem me prejudicou me indenizar, eu posso equacionar esse meu problema, impedir que o outro utilize o nome de domínio devidamente e eu possa me ressarcir pelo prejuízo que eu tive. O curso é bem curto, é simples. O importante é saber, o que nós quisemos trazer aqui é dar a possibilidade de vocês saibam das coisas que existem, dos direitos que envolvem a marca, o nome de domínio, já que na internet, como dito no início desse módulo, é muito importante a proteção da marca, do nome de domínio. Basicamente que você tem uma marca bem desenvolvida, ela vale às vezes muito mais que o nosso próprio negócio, os bens físicos que temos no negócio. Então é muito importante saber a proteção dela. Eu agradeço a oportunidade e deixo o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, é ltavares@thgadvogados.com.br para tirar alguma dúvida. Estou à disposição. Muito obrigado.